Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nesse vídeo nós vamos falar diretamente para as mulheres do agro, mas esperamos também falar de forma indireta para todos aqueles que querem ver mulheres guerreiras, fortes, visionárias, proativas, produtivas, que venham se tornar parceiras dessa jornada da agroevolução dos municípios. Ou seja, acredito que estejamos falando para os técnicos da extensão rural, com os quais trabalhei por várias décadas, com os dirigentes e mesmo técnicos também das secretarias municipais de agropecuária, com os quais também trabalhei há vários anos, com os próprios técnicos e consultores do Serviço Nacional de Formação de Aprendizagem Rural, com o qual também trabalhamos vários anos. Nós esperamos estar conversando com os líderes de vários municípios, enfim, trabalhando com todos aqueles que queiram trazer como parceiras essas importantes pessoas para dentro do nosso setor agropecuário de uma forma cada vez mais decisiva. Nós gostaríamos, portanto, de estar falando que as mulheres, elas fazem parte de uma categoria. É óbvio que essas categorias, elas são colocadas muito mais uma separação do ponto de vista didático. Haja visto que é muito comum uma pessoa, por exemplo, um produtor rural, ele também ser o próprio líder, ele ser o dirigente, ele ser o trabalhador. A própria mulher, ela pode assumir funções e deve assumir funções de liderança, etc. Mas quando a gente trabalha a categoria, a gente consegue fazer um trabalho de segmentação maior e verificar quais são as suas principais características e verificar quais são os principais pontos que eles podem serem melhorados. Por isso, trabalhar as categorias faz com que a gente forme melhor as pessoas do agro. E ao formar as pessoas do agro, nós estamos, em última análise, formando melhor as organizações do agro, porque as organizações são um conjunto de pessoas. E ao formar pessoas e ao formar organizações, nós também estamos formando as próprias comunidades do agro, porque comunidades são um arranjo entre pessoas e organizações para que haja um maior pertencimento e para que haja uma busca por objetivos comuns. Então, trabalhar pessoas é trabalhar a base de tudo isso. E trabalhar pessoas por categorias nos faz verificar com detalhe aonde nós podemos aproveitar melhor as suas características, podemos melhorar as suas funções e, a partir daí, aproveitar todo o seu potencial. Venham conosco, roda a vinheta. Olá, eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo, autor do livro Construindo a Gestão nas Agroorganizações, livro esse que tem sido nosso fio condutor para todas as nossas postagens, tem sido utilizado muito no nosso canal Agrogestão em Pessoas, que inclusive tem o mesmo nome dessa conexão que a gente traz aí, Agrogestão em Pessoas. Eu te peço que se inscreva no nosso canal, que deixe aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Nosso muito obrigado. Nós gostaríamos muito de estar com você nessa jornada, que é a chamada jornada da agroevolução no seu município. E nós acreditamos muito que essa jornada é possível na maioria dos nossos municípios. E isso em função de algumas percepções, de algumas afirmativas que a gente vai fazer e que nós esperamos que elas sejam realmente confirmadas por você. Por exemplo, nós acreditamos muito que o agro é um mundo de oportunidades, que a gestão é que dá competitividade, mas que são as pessoas que importam. Portanto, essas coisas precisam se conectar, agro, gestão e pessoas. Então isso traz tanto o nome do nosso canal, quanto isso dá toda a base conceitual disso, está lá no nosso livro, Construindo a Gestão nas Agroorganizações. Eu acredito firmemente, depois aí de uma longa vida, de uma longa experiência no campo, quase 5 décadas, que a agroevolução ela pode se dar em vários dos nossos municípios. A nossa vantagem comparativa em relação ao mundo, sem dúvida alguma, é no setor agropecuário. E que se nós tivermos condição de trabalharmos as pessoas, as organizações, as comunidades e selecionar boas cadeias de valores, selecionar não só dentro da porteira o processo produtivo, mas também antes da porteira e depois da porteira, nós podemos fazer um trabalho muito sério, muito eficiente em vários locais. Então a base de tudo isso começa com as pessoas. As pessoas, se elas forem separadas em categorias, conforme nós já dissemos, facilita muito porque a gente possa trabalhar
não só o que ela tem de características positivas, não só pensar de lá os seus acertos, mas também procurar minimizar os seus erros, as suas falhas. Então, a nossa trajetória para fazer essa jornada da agroevolução nos municípios, ela começa pelas pessoas, e as pessoas divididas em categorias. E essas categorias, elas vão dar base para as organizações, que por suas vezes pode dar base para as comunidades. Então, vamos juntos, venham conosco. Pois bem, nós vamos puxar aqui uma linha de raciocínio que eu acho que vai nos ajudar a fazer algumas contextualizações. Nós estamos falando da agroevolução. A agroevolução, ela vem através de algumas conexões. Conexão agro-gestão em pessoas, nós já falamos em alguns vídeos. Aqui agora nós estamos fortalecendo a interconexão pessoas, organizações e comunidades, e também precisamos de fazer a transconexão, que é exatamente buscar acelerar e trabalhar algumas questões de logística. Dentro da interconexão, pessoas, organizações e comunidades, nós gostaríamos de trabalhar então as pessoas do agro. Dentro das pessoas do agro, é importante a gente fazer uma segmentação, ou seja, separar em categorias. Quando eu separo em categorias, eu consigo ter um olhar mais localizado para aquela dada categoria. O que não significa dizer que uma pessoa tem uma determinada categoria e está apenas estanque parado ali. Não. Por exemplo, um produtor do agro, ele pode ser um líder do agro, um voluntário do agro, um trabalhador do agro, e ele é quase sempre. A mulher do agro pode ser uma líder do agro, ela pode ser uma dirigente do agro. Mas eu quero ter uma leitura, quero ter uma visão, um raio-x, uma fotografia dela enquanto mulher do agro. E aí ver quais são as características que ela pode somar a meu negócio e quais são as competências que eu precisaria de desenvolver para que ela pudesse render mais no negócio e para ela própria e para o próprio negócio em si. Então, por exemplo, as características das mulheres do agro. As mulheres do agro têm algumas características que, na média, elas superam o homem em algumas questões. É óbvio que se eu pegar individualmente, não vai ser assim. Pode ter homem que supera a mulher nisso que nós vamos dizer. Mas, na média, as mulheres superam, por exemplo, na organização. Eu tive a oportunidade de fazer inúmeros treinamentos com mulheres na área de gestão, e quando ela pega para realmente organizar a sua propriedade, os seus dados, etc., é muito melhor do que normalmente o homem faz. Da média, muito melhor. Então, se eu tenho essa característica da organização como um forte da mulher, ela tem mais facilidade para fazer o trabalho gerencial. Uma outra característica que é muito comum da mulher, ela tem mais resiliência e persistência. Até pela sua própria natureza, talvez pela maternidade, ela faz com que as coisas pareçam não ser tão difíceis. Então, ela faz isso com mais facilidade. Outra questão, a mulher normalmente é mais detalhista. Ela vê as coisas com mais detalhe. E isso é fundamental para trabalhar a qualidade. As mulheres trazem algumas características, por exemplo, para a área da agroindústria familiar é importante. Normalmente elas acompanharam suas mães, avós, fazendo lá bolo, biscoito, doce, etc. Então, quando ela vem e traz isso para dentro da atividade, isso facilita muito. As mulheres, por exemplo, pelo fato de ela mexer com alimento, de comprar, de vender, de botar ali a alimentação para a família toda, quando ela sai para fazer alguns trabalhos na área de mercado, que ela vai vender direto, ela acaba tendo mais facilidade. Quando a mulher abre a porta da sua propriedade, por exemplo, para fazer um turismo rural, para fazer até inclusive alguma coisa pedagógica, ela tem mais facilidade do que o homem em termos de organização, em termos de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então são essas características que fazem com que as mulheres possam cumprir algumas funções, ter algumas atribuições, desenvolver alguns programas, fazer algumas parcerias. Por exemplo, as mulheres têm muita facilidade de fazer parcerias entre as próprias mulheres, formando redes de apoio. Ela pode fazer parcerias com a universidade, com a instituição de pesquisa. Todo mundo quer ver o que a mulher está fazendo. Pode fazer parcerias aí com agente financeiro, buscando algumas linhas de crédito específico. Ela pode fazer parcerias aí, buscando um trabalho mais detalhado junto com o sindicato, junto com a cooperativa, junto com a associação. Ela pode ter a sua própria e pode fazer parceria com os outros. Eu não estou dizendo que o homem não pode fazer, mas ela tem mais facilidade para fazer esse tipo de parceria. Então, ela traz um diferencial que é exatamente trazer um agro mais consciente e inclusivo. As mulheres estão hoje correndo atrás e elas estão crescendo e ocupando o seu espaço. E elas são muito bem-vindas. Por exemplo, nós tínhamos que até então, o nosso agro sempre foi muito bruto, ele foi muito
o trabalho de sol a sol, você trabalhar lá com máquinas pesadas, você trabalhar com animais, você trabalhar capinando, etc. Trabalhos pesadíssimos. Só quem já vivenciou isso sabe o quanto é pesado o trabalho de sol a sol no meio rural. E que hoje está deixando de ser tão pesado. Por quê? Porque o avanço das máquinas está fazendo com que esse trabalho se torne um pouco mais leve. E aí vem uma coisa que precisa ser analisado. Nós temos que uma organização, independente do tamanho dela, ela tem um nível operacional, gerencial e estratégico. Se o nível operacional, que era muito pesado, e o homem tinha uma grande vantagem comparativa em relação à mulher, está se tornando mais leve, obviamente que a mulher não está tendo uma desvantagem tão grande em relação ao homem no trabalho no meio rural, no trabalho no setor agrícola. Então, se ela começa a empatar no operacional, ela tem a vantagem comparativa do gerencial e às vezes até do estratégico. Então, por isso, nós não podemos abrir mão desse contingente. Nós temos que trazer essas mulheres para cá, porque nós podemos dobrar a nossa capacidade de trabalho, nós podemos dobrar o nosso volume de produção para um mundo que precisa de alimentos e para um setor onde nós somos imbatíveis. Se nós trabalharmos na formação dessas mulheres, no aperfeiçoamento das nossas organizações e no desenvolvimento das comunidades, nós vamos trabalhar a agroevolução. Então nós vimos essas características e agora precisamos de trabalhar o quê? As competências, saber o que elas precisam conhecer, saber o que elas precisam de ter habilidade e saber o que elas precisam de ter atitude. Por quê? Competência significa conhecimento, habilidade e atitude, o famoso chá. Algumas questões como, por exemplo, sistema de produção, algumas questões como, por exemplo, a questão da gestão técnica, onde você conheça as funções gerenciais, planejar, organizar, dirigir, controlar. Algumas questões como o mercado, algumas questões como, por exemplo, aplicativos, inclusive entrando na área digital, softwares de gestão. Nós precisamos de ter poder de negociação, as mulheres têm essa capacidade, mas precisam de botar em prática. Nós precisamos de que essas mulheres venham trazendo para cá toda essa vontade de fazer convergência e, inclusive, nos ajudando a diminuir essa polarização que está aí, que ninguém aguenta mais, que nós precisamos de reduzir. Com sua capacidade de negociação, ela pode nos ajudar muito. Então, as mulheres, elas podem cumprir esse papel de uma forma fantástica. Então, nós precisamos de ter o quê? Duas linhas. Vamos colocar isso bem claro, de uma forma resumida, mas bem claro. De um lado, eu tenho as características. Essas características me levam a determinadas funções com mais facilidade, me levam a mais oportunidades, me levam a mais parcerias, me levam a um diferencial. Segundo, eu tenho que ter competências. Preciso de conhecer, eu preciso ter habilidade, preciso ter atitude. Mas eu também preciso ser visionário. O que eu preciso ver enquanto mulher do agro? Também, se fosse líder do agro, jovem do agro, idoso do agro. Enquanto mulher do agro, provavelmente eu tenho que ver o quê? Uma sucessão familiar, eu tenho que ver a capacidade dessa empresa dar renda para suprir uma família que está lá, eu tenho que me comprometer com a sustentabilidade. Então, a minha visão enquanto mulher do agro, eu preciso de lapidar essa visão e enxergar. O que eu enxergo enquanto mulher do agro? Mas eu preciso também de ser proativa, de adiantar os fatos, de buscar informação, de buscar treinamento, de buscar network, onde eu faço uma correlação com meus pares, que eu busco parcerias. Eu preciso de buscar ser proativo e também produtivo. Para que eu seja produtivo, eu preciso primeiro conhecer os processos, senão não sei o que fazer. Eu preciso de saber se os recursos estão disponíveis, senão na hora de eu fazer alguma coisa eu não consigo achar. E eu preciso de ter um bem-estar. Com relação ao bem-estar, nós inclusive vamos trabalhar toda uma linha dos facilitadores da produtividade humana, onde você tem várias questões, como por exemplo felicidade, propósito, resiliência, uma série de características que podem nos ajudar a ter um maior bem-estar e melhorar a nossa produtividade enquanto mulher do agro, líder do agro, aí para todas as categorias. Então são essas questões que nós gostaríamos muito que fossem pensadas, que essas questões, se nós formarmos essa mulher do agro, mas se também formarmos as outras categorias do agro, formarmos aqui um tecido social que se junta, nós podemos formar melhores organizações. O que são organizações? É um conjunto de pessoas que se relacionam com um propósito comum. Então, se eu formo pessoas, eu formo as organizações. Se eu formo pessoas e formo organizações, eu posso desenvolver as comunidades. O que são comunidades? São arranjos sociais onde você busca um maior pertencimento e a busca de objetivos comuns. Então esses três estão ligados. Pessoas, organizações e comunidades formam um tecido, formam a inclusão,
forma uma coisa mais voltada para o humano. Nós temos o agro hoje muito tecnificado e é bom que ele esteja tecnificado para ele ser competitivo. É bom que a gestão traga essa competitividade também. Mas nós precisamos de trabalhar também o lado humano. Nós precisamos de trabalhar as pessoas do agro. E ao fazer isso, nós estamos, além de estar dando humanidade, nós estamos melhorando a qualidade de vida das pessoas que estão ali. Então é essa a nossa proposição de trabalhar com vocês. Todas essas categorias, formando essas categorias. Também trabalhar as organizações, aperfeiçoando essas organizações. E também trabalhando as comunidades, desenvolvendo essas comunidades. Formando esse grande arranjo para que nós possamos, então, através dessa interconexão, voltar lá e fazer a nossa agroevolução, a evolução do agro. Então pense nisso, nos sigam no nosso canal, façam por gentileza a divulgação desse vídeo se você achar que o que nós estamos falando faz sentido. Procure outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição do link vários outros vídeos que nós estamos conversando isso. E a partir de agora nós começamos aqui com as mulheres do agro e vamos depois falar um pouco sobre os idosos do agro, sobre os jovens do agro e também vamos complementar isso principalmente via e-books. E a ideia é da gente ter alguns mini cursos para que a gente possa estar auxiliando isso. Eu tenho a segurança de que, se nós, nossa grande maioria dos municípios, independente do estágio que tivermos no setor agropecuário, nós temos uma série de oportunidades que nós podemos aproveitar. Se a gente escolher boas cadeias de valor, o que são cadeias de valor? São exatamente você trabalhar a cultura do café, será que é fruticultura, será que é piscicultura, será que é pecuária leiteira, será que é algodão, será que é soja, milho? Fazer uma boa análise das nossas cadeias de valor. E a gente, inclusive, sabe o quê? Que muitas das vezes o como fazer é até mais importante do que fazer. Mas buscar sabendo bem o que fazer numa determinada comunidade, num determinado município. Se nós buscarmos uma boa compreensão da nossa conexão agro, gestão e pessoas, se nós fizermos essa interconexão, pessoas, organizações e comunidades, e a transconexão, buscando trabalhar aceleradores e algumas questões que vêm à parte logística, como o mercado, como a própria transformação digital, economia circular, economia colaborativa, nós podemos formar aqui um conjunto bastante significativo para que a gente possa dar subsídio a várias comunidades, a vários municípios, para que eles possam buscar a agroevolução ou evolução do agro. Pense nisso, nos acompanhe e nosso muito obrigado.